Fala pessoal, bem-vindos aqui ao nosso canal e o vídeo de hoje é polêmico, talvez um dos mais polêmicos aqui do nosso canal. Então fica comigo até o final desse vídeo. O pastor Ed esteve na Rádio Musical FM de São Paulo participando do programa Conversa Entre Amigos com o pastor César Cavalcante. E claro que o pastor César não ia deixar de perguntar sobre essa questão polêmica e sobre essa questão da atualização da Bíblia Sagrada. Então quero trazer para você um trecho dessa conversa entre amigos, o próprio pastor Ed explicando o que ele quis dizer. E no final, eu quero que você coloque aqui o seu comentário, o que você achou do que ele falou em pregação e o que ele disse lá no debate. A igreja precisa amadurecer e precisa ouvir, aprender a julgar. O meu problema não é que alguém diga, eu não concordo com você. O meu problema é a superficialidade, a ignorância, a cultura de lacração das mídias sociais. Mas é o mundo que eu vivo. Então o que eu aprendi com isso tudo? Ed, seja mais prudente na sua fala. Tá bom, vou tentar. Entendi. E você falou as duas falas, né? Então imagine que uma é da mulher samaritana, que veio antes. Acho que veio antes nessa avalanche toda. Sim. E a outra é agora da atualização da Bíblia. Sim. Tá, você entrou no DeLorean, você voltaria lá. Você mudaria também? Eu acho que eu mudaria por causa da confusão do entendimento. Mas é o que eu acredito. Então fala o que você acredita pra gente. O que eu acredito é o seguinte, entender. César. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo, ele está num mundo e num contexto em que o evangelho está ganhando densidade na sua cultura e no seu tempo. Esse evangelho explode para o futuro e chega hoje. Então eu pergunto a você, se chegasse na sua igreja um homem que fugiu de uma condição de trabalho escravo, e você conhecesse o dono da fazenda, fosse seu amigo pessoal, você mandaria ele de volta à condição de escravo na fazenda do seu amigo, ou você interpelaria o seu amigo para confrontá-lo pelo pecado de ter escravo hoje? Então, se eu tivesse relação escravagista brasileira, então eu ia pela segunda opção. Mas não é o caso da judaica, né? A escravidão judaica não é exatamente uma escravidão, era um trabalho. Então, não, mas eu não estou perguntando lá. Então, lá o Paulo fez o que fez. Exato. Ah, tá vendo a resposta aí do pastor? Cara, você tem que entender de Bíblia, vale a pena, né? Você lidar com pessoas assim que entendem de Bíblia, né? Porque se você fosse responder com o cenário atual, claro que você ia dar razão pro Ed Renekiewicz, né? Agora estamos falando da época lá de Jesus. Vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Então, mas o Paulo tinha essa razão. Ele tinha. É isso aí. Hoje nós então não tá temos. errado o Paulo ter feito aquilo. Mas tá errado a gente fazer hoje. Se a nossa relação de escravidão é a brasileira, é que foi uma das piores do mundo. Não. Se a nossa relação de escravidão é a brasileira, é a chinesa, a japonesa, a alemã... Então, mas aí é o ponto. Não, mas é o ponto. Quando a palavra... Quando o escravo lá no Antigo Testamento é um trabalho, né? Mas nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos 2000 anos depois de Paulo. Então, mas, o evangelho é juiz e redentor. Então eu hoje, respondendo essa questão, hoje eu denunciaria e falei, se o cara é meu amigo, eu falo assim, aqui, você tá maluco? Você tá escravizando o cara, tal, tudo mais. E se o cara pegasse Filemão e dissesse, aqui, ó. Se o cara pegasse Colossenses e dissesse, aqui, ó, tá dizendo que o escravo tem que ser sujeito ao seu senhor. Então, porque aí precisa do contexto, né? Não tem como fazer isso sem o contexto. Porque o contexto lá do escravo, o cara não morava na senzala, o cara não apanhava no tronco, o cara... É um trabalho, era uma relação de trabalho, o escravo, né? Ele podia, ele podia negociar, o escravo tinha direito à participação de lucro, por exemplo, da fazenda do patrão. É toda uma situação complicada, diferente. Sim e não. Não é tão diferente assim. O escravo era, inclusive, um corpo à disposição do seu senhor para atividade sexual forçada. A crítica da sociedade bíblica que o evangelho consegue documentar faz... esse contexto bíblico? Você estuda... Que o escravo poderia ser estuprado, por exemplo? Estuda como era a escravidão em Roma. Como era a escravidão em Roma, como era a escravidão na Grécia. Então você vai entender o que o Paulo está dizendo. O evangelho é juiz e redentor da cultura. O evangelho diz, olha, esse comportamento cultural está condenado pela revelação que Jesus Cristo nos traz. A sociedade hierárquica, esse inclusive foi o meu tema de toda a minha série Cartas para o Novo Mundo, que o evangelho destrói a sociedade hierárquica. Qual era a ideia dessa série de pregações, inicialmente? Cartas para o Novo Mundo? Era pregações expositivas em cima das epístolas? Pregações expositivas temáticas em cima das epístolas. E para cada uma das 13 epístolas eu escolhi um tema. E apresentei um tema. E a carta de Filemão foi essa em que eu disse que a normatividade moral das cartas do Novo Testamento precisa ser revista para um mundo de 2000 anos depois, em que o evangelho já frutificou. É por isso que na sua igreja as mulheres ensinam. Na minha igreja as mulheres ensinam.
Nas igrejas do Novo Testamento, não. É por isso que na minha igreja as mulheres não usam véu. É por isso que na minha igreja nós batizamos pessoas divorciadas. Nós aceitamos hoje o divórcio. Nós temos um monte de pastor divorciado, apóstolo divorciado, presidente de denominação no 3º casamento. E nós aceitamos isso. Então, o que eu disse foi a normatividade moral do Novo Testamento precisa ser analisada 2000 anos depois em que o evangelho já deu frutos.